Olá, eu sou Naline Lima, seja muito bem-vindo a mais um Conversa de Mãe aqui na Rádio Minas. Aqui a gente fala de maternidade real, com amor, desafios e escolhas conscientes. Hoje vamos falar sobre a realidade de quem ainda não é mãe, mas que caminha com coragem no processo de se tornar. O episódio de hoje é sobre tentantes. Quem está aqui com a gente hoje é a Jaque Lima, também radialista na Rádio Minas, comunicadora e uma mulher que tem vivido na pele e no espírito esse processo profundo. Antes da tentativa, sempre vem a mulher. A história de Jaque começa por um casamento com o gaúcho Will e por uma série de acontecimentos muito intensos. Vem com a gente nessa jornada, seja muito bem-vinda, Jaque! Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em contribuir com a sua audiência aqui no programa Conversa de Mãe. É um prazer ter você aqui com a gente e eu sei que falar sobre a tentativa, né, é uma jornada difícil, afinal de contas, muitas das vezes a gente opta em não revelar esse momento, né? E me conta aqui, Jaque, quem é você antes do desejo de ser mãe? Eu sou Jaque Lima, sou filha amada do pai, casada com William Lima há 11 anos e antes de ser mãe, a Jaque também é uma profissional que fez da dor o seu propósito, né? Então hoje eu trabalho com relacionamento e feminilidade, sou treinadora comportamental, coaching, consteladora sistêmica à luz da Bíblia, mas esses títulos não são nada. Na realidade, a Jaque é uma mulher e esposa em construção. Já que você tá com o Will há 11 anos, né, e você compartilhou com a gente que logo após o casamento de vocês, o Will teve câncer, né? Como foi lidar com essa jornada e pensando inclusive nesse processo, né, gestacional, afinal de contas, impacta em tudo na vida, né? Exatamente, assim, eu não me casei nova, eu me casei com 32 anos. O que, ao meu ponto de vista, também foi muito positivo, porque eu tive a minha vivência e uma certa maturidade para chegar nesse momento consciente de que eu realmente gostaria de estar casada. Acontece que antes disso eu ainda não era uma mulher cristã e não fiz parte do ministério, eu escolhi esperar. Então eu tomei anticoncepcional durante muito tempo e quando nós nos casamos, por já ter 32 anos, eu já quis tirar o anticoncepcional, foi uma decisão conjunta minha com o Will, para que nós pudéssemos engravidar logo, o que não aconteceu, né? Assim, a expectativa era que fosse demorar um tempo, exatamente por tomar um contraceptivo durante anos, mas foi um somatório de frustrações ao longo dos anos. Então, assim, logo depois que nós nos casamos, 4 meses após, o William veio a ter um câncer no testículo, que precisou de cirurgia para remoção, mas não foi necessária a remoção do testículo em si, e isso impactou bastante na contagem, né, dos espermatozoides que ele possui. Então, assim, é claro que, no meu ponto de vista, inclusive tendo fé, eu creio que eu não preciso de milhões, eu preciso de 1 ou 2, e Deus pode fazer o impossível. Mas foi um desafio muito grande, porque após esse diagnóstico, a sensação que eu tinha era que eu tinha acabado de me casar e ficaria viúva, porque é desafiador para quem vive um câncer viver um processo assim. E sendo recém-casada, acredito que foi mais desafiador ainda. E antes mesmo de, vamos dizer assim, ser uma tentante e buscar a maternidade em si, veio um baque que foi, assim, muito forte na nossa vida. E eu acho que a gente pensa, igual você falou, né? Óbvio que vocês já imediatamente pararam o anticoncepcional, a gente sabe as questões de produção de óvulos das mulheres. Eu acredito muito, como você disse, que para Deus a gente precisa de um só, né? Exatamente. E é Ele que sabe o momento que a gente tá pronto, né? Mas a gente cria expectativa, né? Não tem jeito. Não E tem aí, como. um câncer bem associado a essa questão também, né? Que impacta diretamente, é um desafio sem fim, né? E você também descobriu a síndrome dos ovários policísticos, né? A SOP. Eu também tenho, e a gente sabe que além do processo de dor, é um processo mental muito difícil, né? E ainda de pouca informação. Como foi para você essa trajetória, né? Sequencial aí de desafios. Assim, depois do câncer, eu acreditava que eu tinha endometriose, mas anos depois eu cheguei a um determinado médico que fez um check-up, virou a Jaque do avesso, e aí eu descobri que na realidade eu nunca tive uma
endometriose. Eu tinha SOP e tenho também ainda hoje a tireoide Hashimoto. Não significa que tanto para o lado do Will após a remoção do câncer, quanto para o meu com a SOP e a doença autoimune, que seja uma infertilidade, mas os desafios são muito maiores. Então esse processo que era para fluir no nosso ponto de vista, acaba sendo um processo muito doloroso, porque ele vem regado de muitas frustrações. E de muita determinação para continuar com fé, né? Muita tentativa e pouca assertividade. A maternidade é um sonho para muitas mulheres, mas esse sonho, ele pode se misturar com a frustração, o cansaço, a perda de fé e até a dúvida de querer continuar tentando. Você que quis aí, né, muito ser mãe, né, e que vem aí nesse processo, como é que você enxerga isso dentro de você, quando você pensa assim na maternidade? Hoje é muito desafiador pensar na maternidade. Hoje é algo que eu tento deixar mais fluido e assim, se o Senhor um dia me abençoar, eu vou ficar extremamente feliz, né? Assim como ele fez com Sara, assim como ele fez com Ana, eu acredito que o meu milagre possa chegar a qualquer momento. Mas não é algo que eu hoje percorra com tanto afinco no sentido de ficar o tempo inteiro pensando nisso, fazendo a tabelinha para saber o dia que tem que comparecer, nada disso mais. Hoje em dia é algo mais leve nesse ponto. Entretanto, por outro lado, é uma frustração constante, porque eu já vivi episódios de, por exemplo, ter uma menstruação atrasada durante 65 dias e acreditar de fato com sintomas de seio maior, de dor no peito, de sentir dores abdominais, entender, acreditar que realmente estava vivendo uma gravidez e começar ali um processo de não vou fazer exame agora porque eu preciso esperar um pouco, eu estou muito ansiosa, deixar passar e não acontecer nada além disso. E aí, depois de um beta-HCG, mais uma tentativa, mais uma frustração. Então, esse momento de picos e vales, de altos e baixos, eu acredito que é o mais desafiador para toda mulher que tenta. E hoje não é algo assim que eu fale... que eu me dedique à oração, eu tenho sonho, eu acredito que às vezes eu até disfarce esse sonho em função de tantas dores, e eu acredito que não só eu, muitas mulheres vivenciem isso, não é algo que eu deixo publicamente no meu Instagram, não é algo que eu fale de relacionamentos voltados para filhos, em função de algo que me comete uma dor grande. É aquela sensação de querer, mas ter uma certa impotência. Então, assim, eu e o Will, nós vivemos durante o período de pandemia algumas buscas, tentando entender alguns processos. Já me questionei muitas vezes e questionei a Deus por que tantas pessoas conseguem, por que algumas pessoas têm e jogam no lixo, por que outras doam e para mim nunca veio. Então, hoje eu não tenho essa cobrança mais sobre mim. Eu acredito que pode acontecer, mas se não acontecer, Deus continuará sendo Deus na minha vida, independente do resultado. Quando a gente falou, né, quando conversamos para poder pensar no episódio de tentantes, assim, esse foi um momento muito desafiador para mim, assim, porque como eu tive 2 abortos espontâneos devido à endometriose e à SOP, eu tinha muito medo, né? E eu falo que a gente vai tentando e o medo vai vindo com a gente. Tanto que quando a gente optou em fazer a fertilização, quando a gente teve o positivo, eu e meu marido, a gente foi em estado de choque 20 dias. Porque a gente estava tão habituado ao não. E durante todo o tratamento, a orientação pode não dar certo de primeira, vocês têm que estar preparados para não conseguir. E quando veio sim, a gente não acreditava. Ele parecia um não. Ele parecia um não. E aí eu brinco, eu falo assim, mas todo mundo falava com a gente assim, mas vocês fizeram o tratamento. Eu falei, mas não é sobre o tratamento, é sobre a preparação que a gente fez para não se frustrar, né? Pra blindagem, né? Pra blindagem. Eu já tive um momento com o Will de questionar e desejar fazer uma FIV. Inclusive, no último ano, eu caí por acaso, eu acredito que não tem os acasos, né? Mas as deucidências de Deus, assim, em um ginecologista que é especialista em FIV. E naquele momento foi como se eu trouxesse à tona toda a vontade de novo. E eu cheguei em casa e falei pro Will assim, ai amor, eu não sei, eu acho que eu quero ser mãe, eu não sei se eu quero, eu tô muito na dúvida. E assim, foi muito confronto na minha mente, mas ele não queria fazer a FIV. Ele não quis fazer, ele falou assim, se tiver que ser diante de tudo que a gente já viveu hoje, eu acho que não compensa, embora seja um sonho e tal, a gente investir. Por quê?
pela idade que eu tenho hoje, com 43 anos, eu tenho muitos óvulos, pelo exame que foi feito, a contagem, eu tenho muitos óvulos, mas nós não sabemos a qualidade desses óvulos. E a gente sabe que a FIV pode não acontecer de primeira, pode não acontecer de segunda, pode nunca acontecer, né? Então, é um desafio muito grande e um investimento também muito É. grande para poder saber se vai vingar ou não aquele embrião. E mais do que só um investimento financeiro, que é uma coisa que eu falo muito, e eu e meu marido, apesar de achar que estávamos preparados, não estávamos, é um processo psicológico extremamente desgastante, porque você sabe que pode acontecer, mas você não sabe se vai acontecer, e não deixa de ser tudo nos mistérios de Deus, porque é como você disse, a gente não tem como saber a qualidade do que está ali dentro, você faz ali, né, o processo com o embrião, mas você não sabe o que vai acontecer com o embrião, então é bem uma loucura mesmo. Você falou que, né, sempre falou que bem desde o princípio, fala no seu programa também sobre a fé, né, e como é a oração para você sobre esse assunto, assim, né, da maternidade? Como ficou orar sobre maternidade para você? Eu não oro especificamente sobre maternidade mais. Em alguns momentos, não vou dizer que eu não ore, vou dizer assim que não é uma constante mais na minha vida esse pedido. É algo como se fosse assim, quando eu oro e entrego, e se o Senhor quiser fazer, uma hora eu já coloquei na caixinha das coisas para Jesus fazer e tá lá, eu não vou remover mais. Então eu não tenho essa coisa de constância fervorosa nessa oração. Mas eu já passei por situações, por exemplo, de ir para um retiro espiritual, de receber palavra de algumas outras pessoas, até às vezes de falsos profetas, né? A gente não sabe, a gente fica muito na expectativa de algo acontecer e por isso a gente nem sabe mais se deve acreditar em determinadas palavras que a gente recebe. Mas assim, a gente também não tem que questionar isso. Eu acredito que já não é mais meu papel. Então, muitas vezes, quando eu estou em um ambiente que é profético e que existe algo ali que é uma oportunidade de orar por esse motivo, eu peço pessoas que intercedam por mim ali, né, dentro da igreja ou de um ambiente assim. E aí eu faço uma oração, me colocando à disposição e falando: Senhor, a sua filha está pronta. Mas assim, não é algo mais que seja uma constante na minha vida. É muito bonito ver você falando da sua fé e você conseguindo transformar isso, né? Colocar isso de maneira a se dispor, né, para Deus, assim, sobre o seu desejo. A gente sabe que todo o processo de tentativa envolve muitas outras questões anexas, né? Muitos ultrassons, muito exame, muita consulta. Essa é uma jornada cheia de pequenos detalhes. Como foi para você esse processo, assim, né, de se preparar para a maternidade? Esse processo é sempre desafiador porque a gente nunca sabe quando ele vai ter fim. E a expectativa é que ele se encerre e venha ao positivo. Então, passar por vários exames é sempre uma surpresa, porque na maior parte das vezes que eu passei por algum exame mais profundo, eu descobri algum impedimento. Por exemplo, eu já passei pela esterossalpingografia, acho que é esse mesmo o nome do exame, para desentupir as trompas. E eu nem sabia que as trompas estavam entupidas, né? Então, na hora do exame que foi descoberto isso e conseguiu desobstruir. E aí você ouve também do médico naquele momento assim, agora vai, porque depois que desobstruiu, geralmente quem faz esse exame desobstrui as trompas, tá pronta. Aí a gente enche de expectativa e daí a pouco não acontece de novo. Então é sempre uma surpresa. E eu sei que durante esse processo você passou aí por um momento muito desafiador, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente desse momento onde você teve um sangramento e como é que foi isso pra você. Foi um episódio que me aconteceu no ano passado, onde eu fiquei durante 5 meses sangrando ininterruptamente, um fluxo contínuo, como a mulher do fluxo de sangue. E aí é, de certa forma, meio desesperador. Por quê? Num primeiro momento, a gente fica pensando que pode ser endometriose, a SOP, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas depois de buscar vários médicos, eu fui a 5 médicos no ano passado e não havia um diagnóstico preciso. Então, isso também gera uma certa ansiedade, porque você não tem como controlar o que está por vir. E aí, o meu médico, esse que é especialista em FIV, acreditava que era adenomiose. Mas a adenomiose não tem um tratamento.
específico para ela. É tudo tentativa e erro. Então, a primeira tentativa seria tomar anticoncepcional. Mas para uma tentante, como que eu tomo anticoncepcional? É quase como um crime a pessoa falar que é para você tomar anticoncepcional. Depois de 10 anos sem hormônio no corpo, fazendo um processo para tirar tudo que eu consumi antes, como que eu vou entrar com anticoncepcional? Mas eu não tinha opção. Eu estava num nível de desespero, sofrimento, a minha imunidade estava baixa, o meu emocional estava baixo, eu chorava muito. Então, eu optei por tomar esse anticoncepcional no primeiro mês para ver o que que dava. Mas era como tomar farinha, não resolveu de nada. Continuou o sangramento da mesma forma. Passado isso, a segunda opção seria colocar o DIU. E aí, eu falei que eu não colocaria, porque era a mesma coisa que o anticoncepcional, só ia mudar a questão de ser internamente. Aí eu falei que eu não gostaria de fazer esse processo. E aí, a terceira sugestão seria o implante hormonal. Essa era de gestrinona, e vários outros hormônios e tudo mais, e eu falei que também não gostaria de entrar com o hormônio. Então começou a minha luta entre o que fazer e buscar muito na fé mesmo. Então, um determinado dia, eu tive a oportunidade de ir a uma igreja a convite de uma amiga, e nessa igreja o pastor tem o hábito de orar pelas pessoas após o culto. Não é a igreja que eu congrego, uma outra igreja. E aí, esse pastor, ele orou, assim, genericamente pelas áreas da minha vida, citou a questão de saúde, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E aí, como eu estava num nível de desespero, eu senti uma necessidade maior de pedir ele para orar especificamente por isso, e aí eu precisei abrir para que ele orasse. Aí ele falou assim: você já buscou as alternativas? Aí eu falei: tudo que estava ao meu alcance eu tenho feito. Aí ele orou, e aí ele foi e me trouxe uma revelação e falou assim: em 7 dias você estará curada. Mas eu tinha, pela médica, uma outra médica que eu tinha consultado, ela gostaria de fazer um procedimento que seria no útero, tipo uma raspagem, eu não me recordo agora o nome, é uma microcirurgia, vamos dizer assim, e que se eu fizesse com a ablação, eu nunca mais teria filhos. Se eu tivesse sem a ablação do útero, eu poderia ainda continuar tentando. Eu optaria por fazer sem a ablação. Mas para chegar no nível da cirurgia, eu precisava parar o sangramento, para ela conseguir mexer lá dentro. Porque senão ele chegar lá e não ia conseguir ver nada. Exatamente. Aí ele falou que eu estaria curada em 7 dias. E era o preparatório para essa cirurgia. Então eu orei todas as noites no meu quarto. Meu marido estava viajando, foi uma época do ano passado que ele viajou muito. Então, um desses dias, no terceiro dia da minha oração, eu me recordo de lembrar da passagem do tanque de Betesda, e que todas as vezes que Jesus ia curar alguém, ele perguntava: o que queres que eu te faça? E naquele momento eu falei: talvez, Senhor, falte eu pedir o que eu quero. Eu quero ser curada. Então, eu apaguei ali, eu não lembro, eu dormi, e no dia seguinte eu acordei para honra e glória do Senhor sem nenhum sangramento. Só que daí eu fui consultar uma outra amiga que é médica, e ela falou comigo: eu acredito que nem que fosse para fins de diagnóstico, você deveria ir nessa médica e fazer o procedimento, sem a ablação. Fui pro procedimento no dia marcado, chegando lá ela me perguntou se eu tinha tomado a medicação, se tinha parado o sangramento, eu falei para ela: eu não precisei, eu fui curada. E aí ela foi e meio que desdenhou assim desse momento de fé e falou assim: então nós vamos ver o que acontece. Mas pós-cirurgia, passado um tempo, eu voltei com um microsangramento nos primeiros dias, fui questioná-la e ela falou: qualquer coisa você volta no pastor. Só que, glória a Deus, né, eu consegui essa cura e não precisei nem voltar na médica mais. Às vezes as coisas acontecem, você usou uma palavra com Deus, né, que eu também não acredito em Deucidências. coincidências. E às vezes é isso. E a gente precisa, né, ter a nossa fé e se manter nela. Eu até fiquei arrepiada aqui, porque eu acho que você falou uma coisa muito importante. A gente tem que saber o que pedir. E muitas das vezes a gente acaba não sabendo pedir da maneira correta, né? Exato. E vamos começar agora nossa dinâmica da semana. Essa é a minha parte preferida. Já que agora eu vou dizer algumas frases, né, que a gente costuma escutar muito nesse processo de tentativa. E eu queria que você me dissesse com toda sinceridade como é que isso impacta pra você. Porque eu falo que quem já é mãe ouve coisa que a gente tem que dar aquela respirada, e quando a gente tá tentando, a gente também ouve coisas que a gente precisa respirar 2, 3, 10 vezes para responder. A primeira frase é: relaxa, quando você parar de tentar, acontece.
Eu acho que toda mulher que precisa passar por um processo, independente se vai dar o positivo ou não, ela precisa estar relaxada, porque esse momento de intimidade do casal é um relaxamento. Então, assim, falar para a mulher relaxa é como se ela não estivesse fazendo a obrigação dela bem feita. E isso é muito aterrorizante, de certa forma. Porque eu escutei do médico quando eu fui tirar o anticoncepcional, que a primeira coisa que eu tinha que fazer era praticar. E eu falei para ele, quanto a isso, o senhor não precisa se preocupar, porque eu sou recém-casada e o que eu mais tenho feito é praticar. Então, às vezes, a gente não quer ser grossa com as pessoas, mas as pessoas fazem perguntas tão indelicadas que torna-se necessário para que a gente se blinde emocionalmente de algumas situações. Para conseguir ter um pouco de tranquilidade, né? A segunda frase é: você precisa ter mais fé. Como se fé não fosse o norte da minha vida, né? Você precisa ter mais fé, é como se a gente não orasse, como se a gente não acreditasse que o milagre pode acontecer. Não é que eu não acredite, eu quero até deixar isso claro para as outras tentantes. Eu acredito, mas hoje eu tenho 43 anos. E assim, o Senhor pode fazer? Claro, a qualquer momento. Mas a qualidade dos meus ovos, como eu mencionei antes, ele pode não ser tão bom para isso. Então eu preciso entender que não é só uma questão de fé, é uma questão de genética, é uma questão da qualidade desses óvulos, é todo um contexto que vem junto com isso. São hormônios das mulheres que a partir dos 35 eles vão decaindo mesmo. Então tem muitas questões que envolvem uma tentante. Para quem está mais nova, é mais fácil. Igual quando eu casei, tinha 32, eu ainda estava com os óvulos bons, assim, conseguiria, de certa forma, acreditava que eu conseguiria ter um sucesso nisso, mas não foi dessa forma. Eu acho muito importante esse seu posicionamento, porque assim, não é só sobre a fé, é sobre a nossa questão genética, biológica, isso não pode ser esquecido, né? Quando a Sim, gente, é óbvio que Deus, ele trabalha de maneiras misteriosas e é ele que sabe o tempo de todos, né? Mas a gente não pode esquecer que ele também criou os nossos corpos e as nossas biologias, né, para que a gente tenha também reguladores, né? exato. Já pensou em adotar? Já pensei, inclusive na pandemia, eu e o Will, nós assistimos algumas lives com um grupo de pessoas que já haviam adotado e eles faziam essas lives exatamente para trazer segurança para as pessoas que gostariam de adotar, para contar como foi o processo, para dizer que o amor é igual, que não tem diferença de quem gera na barriga ou para uma adoção, se é bebê ou se é maior, e tudo aquilo ali para nós foi um aprendizado muito grande. Entretanto, eu não senti o meu coração 100% aberto para esse momento. E aí, depois também de estudar algumas coisas, né? Hoje, como eu falei, né? Sou uma consteladora sistêmica, entendendo também o processo por trás disso, o que vem com essa criança, com esse sistema dela e tudo mais, é algo que também me gera um certo receio. Então, por esse motivo, a nossa decisão foi não adotar. E a última pergunta: quem sabe não era para ser? Sempre tem alguém para fazer esse comentário inconveniente, né? Como é que você recebe quando por um acaso alguém fala isso com você? Eu acho que para quem tenta, não existe esse quem sabe não era para ser, porque até o último momento a gente acredita que vai ser. Mas talvez não seja mesmo. E se essa for a vontade de Deus, está tudo certo. O que eu não posso é me conformar com a opinião de terceiros para que eu acredite naquilo e aquilo abale o meu sonho ou a minha fé. O que a pessoa pensa a respeito de um protocolo dela, se de repente ela tentou um dia, se frustrou e não quer mais, está tudo certo. Mas também não precisa tacar areia no sonho de uma outra pessoa que ainda acredita e que luta e se apega à fé para poder falar assim: eu ainda tenho um sonho. Então, assim, por mais que às vezes pareça contraditório no sentido de eu não orar constantemente por isso, de eu não abrir isso da minha vida para todas as pessoas e vir a público falar sobre isso constantemente, não significa que dentro de mim ainda exista uma fé num grão de mostarda que pode de repente fazer esse sonho se realizar. Eu acho que essa brincadeira, né? Eu sempre falo que esse quadro de perguntas é talvez até para dar um toque, né? Às vezes eu tô ali ouvindo e eu sou essa pessoa que fiz essa pergunta em algum momento e lembrar que o sonho do outro sempre é grande para o outro, né? E que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente está falando, seja com uma tentante ou seja com uma mãe, sobre qualquer processo que envolva ali, né, esse sonho. E eu quero que você conte para mim e conte para as tentantes que estão nos ouvindo o que você tem aprendido com esse processo de tentante.
Eu tenho aprendido que essa é uma jornada de altos e baixos, que nem sempre a gente vai conquistar tudo que a gente quer no tempo que a gente quer. Então, saber esperar é um grande desafio. E que nessa jornada você também vai encontrar pessoas que vão te apoiar, como também pessoas que vão te desencorajar. Tem pessoas que vão fazer as coisas às vezes não no intuito de te machucar, mas que vão acabar te machucando. Vou contar rapidamente aqui que logo que eu me casei, num Dia dos Pais, o William recebeu de presente da minha sogra e da minha cunhada uma roupinha de um bebê falando que ele era o melhor pai do mundo. Eu tenho essa roupinha guardada até hoje, até como um ato profético para acreditar que em algum momento eu possa vir a usar no meu filho ou na minha filha e tal. Mas é algo que para quem acabou de viver um câncer e passa por um Dia dos Pais já é meio desestabilizante. Então, a gente olha para essa situação e, embora sejam pessoas que a gente ama, que é da família, nem sempre elas estão prontas para viver aquilo com a gente e querem encorajar de um jeito que não é encorajador. E isso acontece não só com os de dentro, mas com os de fora. Então, as pessoas precisam também ter a consciência de não fazer certas perguntas ou ter certas atitudes, porque isso acaba frustrando mais o casal, a ponto eu e o Will conversarmos e eu fazer ele se posicionar perante a família dele, que agora é minha, né? Mas assim, se posicionar falando, não tomem esse tipo de atitude, não façam mais isso, porque isso está sendo ruim para nós. Porque acaba sendo uma cobrança, né? Indireta. Eu sei que não, igual você disse, assim, não necessariamente a pessoa fez isso consciente, né? Exato. Mas uma roupinha, uma peça, não deixa de ser uma cobrança de, olha... Quando que vem? Para aquelas mulheres que já estão cansadas do processo. Né? A gente sabe que é muito desafiador, com aquele coração em desespero. O que você diria? Assim, uma palavra, você falaria, olha, isso é o que me segura, né? Durante o meu processo de tentativa e a minha reconstrução. Se você acredita, se você tem um sonho, continue tentando, né? Outro dia eu conversei com uma amiga e aí ela me lembrou daquele filme Procurando Nemo. E aí, quando as coisas estão difíceis, o que que você faz? Continue a nadar. Então, continue a nadar. E para fechar assim com chave de ouro, né? Uma frase, como você define esse seu momento de hoje? Eu não sou uma tentante, eu sou uma perseverante, porque a partir do momento que a gente tira um anticoncepcional ou toma a decisão, a gente já é tentante. Mas suportar o processo durante 11 anos é apenas para quem consegue perseverar. Então, eu não sou uma tentante, eu sou uma perseverante. Espero que você, que também deseja ser mãe um dia, continue perseverando. Jaque, eu queria muito te agradecer por ter vindo com tanta honestidade contar a sua história. Eu sei que, como você disse aqui, não é uma coisa que você abre, né, dentro da sua parte profissional, do seu Sim. perfil. Eu acho que o processo do maternar começa antes. E isso não pode ficar esquecido de maneira nenhuma. Você trouxe pra gente fé e muita força hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que nos ouviu ou nos viu aí no YouTube, eu gostaria de agradecer a sua presença até aqui. Não deixe de nos acompanhar na Rádio Minas e nas minhas redes sociais, @nalinhagêmeos. E lembre-se que aqui a gente vive, sente e compartilha o que é ter o CNPJ mais caro do mercado.